Meus amigos, é um escândalo atrás do outro. Esse escândalo do Banco Master promete derrubar a República. Por quê? Porque há grandes autoridades que estão dobrando e redobrando as suas apostas. Dizem que há muito dinheiro e interesses diferentões envolvidos. Nós estamos vendo instituições como o Tribunal de Contas da União, Banco Central, nós estamos vendo STF, nós estamos vendo instituições privadas como a Federação dos Bancos do Brasil, a FEBRABAN, e nós estamos vendo também condutas esdrúxulas, inéditas, diferentes de muitos órgãos, a começar a conduta do Toffoli. Alguém leva o Toffoli a sério nesse país, verdadeiramente? Eu quero perguntar a vocês. Há muita coisa. Eu vou começar. Vocês já sabem, quem está atento a esse vídeo e sabe, tem noção do que eu estou falando. Então eu não preciso esmiuçar tanto assim, eu não estou no Jornal Nacional. Então eu vou começar aqui, eu quero começar com a fala da Mônica Bergamo, que é a colunista fofoqueira, sabe de tudo o que acontece em Brasília e em São Paulo. É a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, ex-namorada do José Disseu, são as credenciais dela. Mas foi lá nos anos onde se amarrava, onde ainda, enfim, onde o Brasil tinha decência. Se amarrava cachorro com linguiças. Vamos ouvir. E depois eu quero trazer uma notícia bomba. Está aqui no site Diário do Poder do Cláudio Humberto. Eles têm informações do que o Toffoli pretende fazer, é incendiar o país. O Toffoli pretende dar uma decisão, nesse caso do Banco Master, que, olha, por isso que eu estou dizendo, vai derrubar a República, porque a reação do Toffoli é esdrúxula e até parece defensiva, mas há outros lados que irão reagir, notadamente o sistema financeiro irá reagir. Nós estamos diante, talvez essa situação do Banco Master seja realmente a última trincheira. Se esses membros do STF conseguirem fazer o que eles estão querendo fazer, e é nesse texto aqui que eu vou analisar na segunda parte do vídeo, que eu vou demonstrar a vocês o que é que Toffoli pretende fazer, no caso do Banco Master, se ele tiver coragem ou loucura suficiente para fazer isso, os bancos vão reagir. Nesse caso, os bancos estão certos. Vocês vão entender. Agora vamos ouvir a Mônica Bergamo. No Rio de Janeiro, de forma inédita, no Ilha, em São Paulo, no Rio. É isso, vamos falar hoje do escândalo do Banco Master, que está elevando a temperatura em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, de forma inédita. No meio do Natal, eu não posso entregar minhas fontes, mas eu recebi ligações assim de 20 minutos, meia hora, de pessoas muito importantes que estão muito preocupadas. Porque, Sheila, esse escândalo arrastou de forma inédita o Supremo Tribunal Federal para o centro de uma crise em que ele aparece, Sheila, pela primeira vez desde que eu, por exemplo, me recorde, não como moderador, mas como um protagonista da crise, né? A gente teve crise do mensalão, que abalou fortemente Lula em seus primeiros mandatos, foi reeleito, mas abalou, né? Depois a gente teve a crise da Lava Jato, mas o judiciário estava fora da crise, ele aparecia como moderador da crise, né? Agora é diferente, o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o banco, um contrato milionário de 129 milhões para um trabalho até agora não muito claro, a falta de explicações tanto do escritório dela, né, da Viviane de Moraes, quanto dele, do Alexandre de Moraes, deixa um ponto de interrogação que afeta profundamente o Supremo no momento em que ele vai ser chamado mais uma vez para julgar um escândalo que tudo indica vai ser de grandes proporções, Sheila. Então pode ser que tenha muita justificativa para esses 129 milhões, pode ser que tenha muito serviço prestado, muito trabalho, mas nada disso foi até agora mostrado. Tá? O problema é, como é que o Supremo, no caso do Toffoli, vai julgar este caso envolvendo o Banco Master quando o Toffoli viaja? Inclusive não foi só essa última vez para ver a final da Libertadores no Peru, não. Quando o Toffoli viaja no avião de um dos diretores do Banco Master para Londres, para Lima, no Peru, né? Quando o Toffoli é amigo do advogado de um dos principais diretores do Banco Master,
Como é que se pode? Como é que o Supremo vai julgar isso quando o Alexandre de Moraes foi pego com a boca na botija? Porque se não tivesse sido pego, ele já teria mandado prender a Malu Gaspar, do jornal O Globo, e também o próprio, também membros, jornalistas do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo também, que estão noticiando que sim, que há provas que o Moraes pressionou o Banco Central para que o Banco Central deixasse que a operação de compra do Master pelo BRB fosse feita. O Moraes teria pressionado o Banco Central para dar o aval, para dizer que estava tudo certo com essa operação de compra e venda envolvendo bilhões, dezenas de bilhões de reais. Como é que eles poderão julgar o caso do Banco Master? Que país é esse? Que segurança? Agora está se brincando com um detalhe que não vão conseguir brincar. Os bancos que até agora estavam aí dando moral, lembre-se que os bancos brasileiros dificultaram a aplicação da Lei Magnitsky contra o Moraes, deram cobertura para o Moraes. Mas agora parece que... Veja, o que é que faz um cidadão como Toffoli Moraes estar agindo como está agindo? Eles pensam que aquilo já está consolidado no país. Eles pensam que não tem mais retorno, que aquilo já está consolidado no país. Provavelmente. Então, gente, olha, acabou a República. Acabou a República. O Poder Judiciário está em grande crise. Qualquer pessoa que tenha tico e teco percebe que o Supremo Tribunal mergulhou em queda livre, num poço profundo de descrédito, de descredibilidade. O Supremo Tribunal Federal, e a culpa é dele, desses próprios membros, o Supremo não tem condições, não tem isenção, não tem imparcialidade. São suspeitos, não podem julgar o caso do Banco Master. E agora? E agora? Que o ônus da prova cabe a quem acusa, mas ninguém está acusando, as pessoas estão apenas perguntando e não entendendo a dificuldade de se explicar esse contrato. E a partir daí, qualquer outra reportagem, qualquer outra história ganha um outro tipo de dimensão, né, Sheila? Se você falar assim, olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele conversou com a Polícia Federal sobre esse caso, ele conversou com o Banco Central sobre esse caso, não, ele não pressionou, ele só conversou, tocou no assunto ou não, tudo ganha uma outra dimensão a partir do momento em que a gente sabe que existe esse contrato milionário, mas que até agora o ministro ou não quer dar nenhuma explicação ou não tem nenhuma explicação, a gente não sabe, e isso deixa esse ponto de interrogação, né? E atenção, esse contrato entre a mulher de Moraes e o Banco Master era secreto. Foi uma fonte que entregou a Malu Gaspar de O Globo esse contrato com os termos e com os valores que o Banco Master pagaria a Viviane Bassa de Moraes, 129 milhões de reais. É o maior contrato de serviços advocatícios já celebrado na história da advocacia brasileira. Essa dona Viviane, acho que ela fez formação para ganhar dinheiro na mesma faculdade do filho do Lula, do Lulinha, né? São fenômenos. Então esse furo no casco do Supremo, ele levou atenção em Brasília nesse final de ano. Veja, essa mulher ela é próxima aos ministros do Supremo. Ela está dizendo, um furo no casco. Furo no casco do Supremo, no navio do Supremo. Furo leva a quê? Titanic? Afunda. Entre ministros do Supremo, entre ministros do governo, o próprio Lula, pelo que eu entendo, está preocupado, né? Integrantes do mercado financeiro, empresários, né? Todos preocupados com a dimensão que esse escândalo pode tomar no momento em que o Supremo está sob forte questionamento, né? E um escândalo que pode envolver absolutamente todos os poderes da República, do Executivo ao Legislativo, especialmente o Legislativo, né? Mas agora também o Judiciário. Então, crises anteriores eram delimitadas a um outro poder, ou era o Executivo que estava sob escrutínio, ou era o Legislativo, jamais todos juntos e ao mesmo tempo. Então, o escândalo envolve também o mercado financeiro, o empresariado, que se dividiu, né? O Porcaro aí, Daniel Porcaro, dono do Master, como investigado na defesa, mas preparando um contra-ataque, e a outra parte, que é contra o Porcaro no mercado, como atacante, né? E
desejando aí enquadrar o Supremo para que liquide de vez esse caso Master. Há recados, no entanto, Sheila, de que o dono do Banco Master, o Gabriel Porcaro, não vai para a forca calado e que se ele falar, muitos poucos sairão incólumes em Brasília. Eu ouvi de um ministro, Sheila, o seguinte: eu não sei se o Brasil está preparado para saber toda a verdade sobre esse caso, mas eu não sei também se o Brasil está preparado para continuar, para seguir, se o Brasil aguenta seguir convivendo com esse grau de corrupção e promiscuidade que ainda está para ser revelado, Sheila. É isso, vamos falar hoje do escândalo do Banco Master, que está elevando a temperatura. Então vocês estão vendo. Segundo a Mônica Bergamo, no Natal ela falou com muitas autoridades de Brasília, de São Paulo, do Rio. E uma delas, pelo menos um ministro do STF, falou para ela: não sei se o Brasil está preparado para saber tudo de corrupir que acontece em torno desse caso e aconteceu em torno desse caso. Do Banco Master. E deu a entender, então, que até próprios ministros estariam envolvidos. E que o próprio ministro disse, outro ministro, mas também não sei se o Brasil consegue seguir sem que isso não seja revelado. É de lascar isso, viu? Você paga impostos, eu também. Esse é o judiciário mais caro do mundo, não é brincadeira não é força de expressão não. Só o STF é mais caro, custa 3 vezes mais do que a realeza britânica. E você paga tão caro para você não ter uma justiça com o mínimo de respaldo, com o mínimo de segurança, com o mínimo de confiabilidade. Olha, segundo o que Cláudio Humberto está noticiando em seu portal Diário do Poder, o jornalista seríssimo, veterano Cláudio Humberto, está dizendo o seguinte: que o Toffoli está se preparando para reverter a liquidação do Banco Master. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. E depois, se for necessário, eu complemento. STF sinaliza decisão, no caso Toffoli, sinaliza decisão sem precedentes, ou seja, nunca houve, de anular a liquidação do Banco Master, liquidação feita pelo órgão público, nossa autoridade máxima monetária, que é o Banco Central, órgão autônomo, que não deve justificativa a Toffoli, a STF. O Banco Central não deve justificativa. Não deve justificativa a Lula, Poder Executivo, a Poder Legislativo. O Banco Central, autoridade monetária autônoma brasileira, e a economia brasileira e o sistema financeiro brasileiro melhorou muito há anos, já há vários anos, quando foi determinada a autonomia ao nosso Banco Central. Imagine um Estado perdulário, cleptomaníaco, como o Estado brasileiro, onde o Banco Central não fosse autônomo. A nossa economia já estaria pior do que a economia da Venezuela do Sul. Brasília assiste a movimentos sem precedentes na história institucional brasileira. O Supremo Tribunal Federal sinaliza que pode interferir em decisão técnica do Banco Central e anular a liquidação do Banco Master. Esse Banco Master é suspeito de irregularidades graves, demonstrando o poder de influência do banqueiro Daniel Porcaro entre os ministros do STF. Atos recentes do ministro Dias Toffoli, que jamais era para ter se tornado ministro. O Dias Toffoli, ainda quando estagiário, furtou um processo, autocísico de um processo, que ele via que seu escritório iria perder. Isso está dito por ele aqui na internet. Ele disse isso numa aula magna que deu a uma faculdade de Direito. O sujeito jamais era para ter se tornado membro do STF. Aliás, quase todos eles que estão nessa atual formação do STF. Poderia dar certo isso? Nunca isso iria dar certo, meus amigos. Atos recentes de Dias Toffoli, relator do caso no STF, e ações do Tribunal de Contas da União põem em xeque a autonomia do Banco Central como regulador bancário. Deve ter muito dinheiro envolvido nisso. Vocês estão vendo que até o Tribunal de Contas da União já está querendo fazer dupla com Toffoli, querendo restabelecer a liquidação. Eu vou explicar o que é liquidação já já. Sem precedentes. O STF nunca antes questionou decisão técnica do Banco Central, porque antigamente eles não imaginavam que a democracia estava estabelecida. Agora eles acham que podem tudo. Órgão independente, o Banco Central.
por lei para garantir a estabilidade financeira do país. Esses caras estão colocando em risco a estabilidade financeira do país. Eles vão quebrar o país completamente, o senhor Dias Toffoli e os apadrinhados de políticos que estão dentro do Tribunal de Contas da União, o TCU. Toffoli reforçou a expectativa de reversão ao ordenar a cariação entre Daniel Vorcaro e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino. BC virou alvo, o Banco Central virou alvo de Toffoli. Na cariação de terça, também com o ex-presidente do BRB, Vorcaro tentará desqualificar o trabalho do Banco Central e de seus auxiliares. Caminho aberto, o TCU questiona a velocidade até os fundamentos da decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master, pavimentando o caminho para a sua reversão. Meus amigos, o Banco Master é um banco que teve um crescimento relâmpago, fazendo operações muito diferentonas no mercado, né? Trazendo dividendos e rendimentos extremamente estranhos, superficiais, diriam os outros bancos. Isso chamou a atenção de quem acompanha o setor, principalmente dos outros bancos. Pois bem, em determinado momento, o Banco Master tentou fazer uma operação seguinte, de ser vendido para o Banco BRB, o Banco Regional de Brasília. Bom, aí a Autoridade Monetária Nacional, o Banco Central, entrou em cena para verificar se estava tudo ok. E que descobriu o nosso órgão autônomo de fiscalização desse tipo de situação, o nosso Banco Central Brasileiro, descobriu que estava havendo manipulação de dados e informações. E não só não permitiu a venda do Master ao BRB, como também o nosso órgão de regulação, que é o Banco Central, tratou de promover a liquidação, de encerrar as atividades do Banco Master. O que está querendo Toffoli agora? E nós viraremos a República do Toffoli, todos tomaremos no âmago do Toffoli. Com a ajuda dos apadrinhados do TCU, eles querem reverter, ou seja, querem jogar o Banco Master de novo no mercado. Aonde vamos parar? Depois de nós, enquanto Estado, enquanto República, vamos dizer assim, permitirmos esta aberração promovida por um ministro do STF que devia zelar pela saúde do nosso sistema financeiro. E quando eu falo assim sistema financeiro, não pense que é só a saúde financeira dos bancos, não é a sua também, a do seu emprego e de tudo mais, a do que você come, a do que você veste, a do que você deve. Se esta tarefinha que parece que está sendo feita entre o Toffoli em compadrio com os apadrinhados de políticos que fazem parte lá do TCU, do Tribunal de Contas da União. Se isso der certo, se eles conseguirem isso, vão nos ferrar. E além disso, depois disso eles poderão qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós viramos a República do Toffoli, a República do Xandão, a República do Vorcaro. A República não é mais do povo. Res publica. Res é coisa, em latim. Res publica, coisa pública. Seria o governo em que aqueles que estão em posição de comando governariam em atenção total ao interesse público, à coisa pública. Só que no Brasil não é assim. Isso está andando rápido demais. Nós estamos nos tornando um Estado muito problemático, o Estado brasileiro. E alguns senhores feudais tomaram as instituições e estão comendo as instituições, em prejuízo do povo. Se isso continuar, talvez seja irreversível. Talvez seja irreversível. Está muito grave isso. Muito grave. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. As pessoas estão pasmas. Não reagem. Não reagem. É isso.
Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição. Trate de compartilhar esse conteúdo, comente de maneira inteligente e não com palavras inúteis, fortes, inúteis, né? Bom, se aparecer a tecla hypar, clique aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Vá até a aba Seja Membro. É hora de você se tornar membro deste canal. Você não tem vergonha de viver num país onde um sujeito como Toffoli é ministro da Suprema Corte? A Suprema Corte hoje é uma Suprema Toffoli. Todos no Supremo são Toffolis.